E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo de número 4. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 1, versículo 14. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Às vezes é bom eu ficar repetindo, porque às vezes eu erro o versículo, ou eu cito um outro versículo, às vezes em vez de falar 14 eu falo 4, então eu vou repetir para ficar bem claro, tá? Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ok? Vamos ficar aqui. Capítulo 1 de Hebreus, versículo 14. Bom, de forma muito clara, o autor está falando para nós aqui sobre os anjos, né? E diz qual é uma das funções dos anjos, né? Você sabe que os anjos eles possuem várias funções. E uma das funções é estar debaixo de uma ordem de Deus para servir aqueles que são salvos, né? Então, anjos que são enviados para repreender ações malignas, anjos que são enviados para cumprir um decreto de Deus, tudo isso com a intenção de servir aqueles que são salvos. Baseado nessa percepção, você vai ver muitas histórias na Bíblia de Deus mandando anjos para cumprir decretos a respeito do seu povo, né? Eu posso citar diversos textos, né? Que Deus usou anjos para trazer mensagens, Deus usou anjos para trazer justiça, né? Exemplo, lembra daquele anjo que veio e de uma vez só ceifou, acho que foi 185 mil soldados, não foi? Um anjo que Deus mandou, né? E Deus foi lá e lutou por Israel. Israel estava numa situação onde estavam sendo colocados na parede, eles não tinham condições de participarem daquele confronto de batalha, toda hora sendo afrontado pelo exército de Senaqueribe, e a gente sabe muito bem que Deus resolveu intervir no final, mandar um anjo para destruir o exército. Um anjo que destruiu 185 mil soldados, se não me falhe a memória. Então, os anjos eles possuem vários tipos de funções, né? E agora os Hebreus estão falando para nós uma das funções, porque o anjo não tem só uma função. Ele fala um dos sentidos da função do anjo. Ele diz aqui, ó, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então aqui o autor está sendo muito claro, dizendo que todos eles são espíritos ministradores. Primeiro ponto, espíritos ministradores, né? Então o anjo ele não tem corpo, ele não tem matéria, ele é um espírito. Por isso que tem um versículo que Jesus fala nos evangelhos que eles não se dão em casamento, né? Ou seja, eles não se relacionam, não há essa questão de macho, de fêmea. Isso está mais nesse aspecto natural que nós vivemos como criatura, né? Anjos não se reproduzem, né? Às vezes é difícil a gente conseguir entender algumas coisas porque nós somos seres humanos, né? E a gente quer pegar tudo que existe na Bíblia e adaptar a nossa realidade. Só que existem coisas que são metafísicas, que Deus faz com o seu poder de uma forma totalmente diferente, né? E é esse aspecto, né? Que Deus não fez eles com o propósito de se reproduzirem, né? Não criou nesse aspecto de ser a anja e o anjo, né? Macho, fêmea, não. Eles não se reproduzem, são seres que não se dão em casamento. Jesus cita isso e fala isso em um dos evangelhos, e você percebe há tantas funções que esses anjos têm, né? Eles são espíritos e trabalham de acordo com o propósito de Deus. Há anjos que são anjos que estão lá em cima todo o tempo adorando, dizendo santo, santo, santo. A Bíblia cita sobre os anciãos que estão no céu, né? Existem os serafins, né? Que são aquela função que habitam mais próximo da glória de Deus, né? Por isso que são chamados como seres ardentes ou seres que queimam. Existem os querubins,
que são outros anjos que possuem outra função, uma função de proteção, né? Uma função de estar guardando as coisas de Deus ou aquilo que Deus quer. Por isso que você vai ver os querubins guardando o jardim do Éden, você vai ver os querubins que estavam lá na porta do propiciatório, né? Em cima da Arca da Aliança. Já viu aqueles 2 anjos que ficam em cima? Então, ali também são querubins, porque esses tipos de anjos, como querubins, são anjos de proteção. E existem também os anjos mensageiros, né? São anjos que enviam mensagens, que Deus levanta com outro propósito, né? Às vezes até o próprio querubim também, que é enviado como mensageiro, mas cada anjo tem um sentido, um aspecto, né? Você vê que Miguel, que é um príncipe, que tem autoridade, a Bíblia o chama como o arcanjo, né? O arcanjo Miguel, né? Que é um ser de guerra, né, que atua na área militar, que atua com justiça. Porém, todos eles, por mais que tenham funções diferentes, Hebreus está dizendo que eles são ministradores, né, espíritos ministradores. Por que são espíritos ministradores? Porque estão sempre ministrando, colocando em prática a ordem que Deus determinou. Eles ministram o que recebem, né? E recebem de quem? Recebem de Deus. Recebem do Senhor uma direção para estar ministrando. O que é importante a gente entender também dessa palavra, porque quando a Bíblia nos ensina no aspecto de anjo, a Bíblia não manda nós exaltarmos anjo, a Bíblia não manda nós idolatrarmos anjos, e a Bíblia não manda nós orarmos aos anjos, né? Igual já vi muita gente orando a anjo, a anjo. Não, a Bíblia não manda a gente orar a anjo, a Bíblia manda a gente falar com Jesus, falar. E nós temos a autoridade através do nome de Jesus, pedir a Jesus, falar com Jesus, né? E usar dessa autoridade através do nome de Jesus, repreendendo qualquer tipo de males. E não usando dessa autoridade para dar ordem, literalmente, a anjo. A gente não tem domínio sobre os anjos. Jesus nos delegou autoridade sobre o seu nome para expulsar demônios e curar enfermos. Mas a gente não tem autoridade sobre os anjos. Quem tem autoridade sobre os anjos é Deus. Eu sei que trazendo uma palavra como essa para você, tem gente que se confronta, pô, como assim não tem autoridade? Mas eu já vi gente fazendo isso, aquilo. Eu sei, tem muita gente que faz na ignorância, não conhece a palavra. Mas a partir do momento que você conhece a palavra, você entende que os anjos eles estão submetidos à autoridade de Deus somente, né? Jesus não delegou para nós uma autoridade sobre anjos. Jesus delegou para nós uma autoridade no nome dele sobre demônios e espíritos malignos. Tá certo? Que se a gente fosse falar, daria uma outra mensagem, outro devocional, porque já falaria sobre os anjos decaídos, né? Que esses sim estão debaixo da autoridade do nome de Jesus, né? Não que os outros não estivessem, todos estão debaixo do poder do nome de Jesus, mas a autoridade que Jesus nos delegou é para que a gente usasse o nome dele para repreender demônios, potestades, principados e espíritos malignos. Então, eu não oro a Deus dizendo, Deus, eu não oro a Deus no aspecto falando assim, vai lá Miguel, vai lá Gabriel, vai lá. Eu não oro a Deus com essa ordem. Eu posso até pedir a Deus, falar com Deus, para que Deus envie os seus anjos. A Bíblia me ensina assim, a orar a Deus para que Deus envie os seus anjos, porque são anjos ministradores. Contudo, não é uma ordem, é uma petição a Deus. Entende? A gente precisa aprender a separar essas coisas, porque senão daqui a pouco as pessoas vão achar que tem poder sobre os anjos, que tem autoridade sobre os anjos, quando na verdade eles estão debaixo do domínio de Deus, né? É Deus que rege todas as coisas. A gente pode orar ao Senhor pedindo, Senhor, coloca os seus anjos ao nosso redor para nos guardar, para nos livrar, porque a palavra de Deus me ensina a pedir e não a mandar, né? A autoridade de mandar, Jesus delegou a nós no seu nome, contra demônios, espíritos malignos e os males que existem nessa terra. Está muito bem claro isso? Então, é uma palavra que Hebreus está mostrando para nós sobre a função que eles têm e a instrução que nos dá no que diz respeito a eles. E é importante você não idolatrar, é importante você não se submeter a eles, porque toda a glória, todo louvor, toda adoração sempre vai ser de Deus e que nada e nem ninguém roube a glória de Deus sobre a nossa vida.
sabe? Não deixa nada tirar. Por isso, muito cuidado quando você começa a idolatrar isso, idolatrar aquilo, colocar essas coisas acima de Deus, porque todas elas estão submetidas a um Criador, que é o nosso Deus de Israel. Pai, obrigado pela tua palavra, que nos ensinou nesse dia, nos instruiu sobre como nós devemos estarmos submetidos a Ti, entender que o Senhor tem um controle sobre todas as coisas. Nós entendemos que os anjos são enviados também para servir os salvos, entendemos que o Senhor tem o poder sobre eles. E nós oramos também, aproveitando esse momento, para que o Senhor, se for a sua vontade, que o Senhor livre essas pessoas de todos os males, enviando os seus anjos para guardar, proteger, porque a tua palavra diz que o Senhor, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. E nós cremos nisso, que o Senhor é um Deus que protege, um Deus que nos guarda. Abençoe essa pessoa, dê uma semana extraordinária para ela. Em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Recebeu essa palavra? Deu para aprender alguma coisa? Concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus? Então clica aqui embaixo nesse aviãozinho que tem no YouTube. Manda para um amigo, para um colega, para um familiar, para um grupo do WhatsApp. Manda para todo mundo, para que mais pessoas sejam edificadas da mesma forma que você foi nesse dia. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro, você recebe um conteúdo exclusivo, vai ter prioridade de resposta nas lives que nós temos feito aos domingos, e também, quando você comenta aqui embaixo, aparece os comentáriozinhos com um emoji, que é muito legal, que mostra que você está ajudando o canal. Ah, pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta no seu ministério. Mãe de Paz tem me abençoado muito, só Deus sabe o quanto esses devocionais têm me edificado, e eu queria de alguma forma deixar uma semente. Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo e realizando aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque você entende a importância da pregação da palavra de Deus na internet. E agora que amanhã, às 6 horas da manhã, no Mãe de Paz, uma palavra poderosa para o seu coração, e fica com essa palavra na sua alma. Nós temos a autoridade no nome de Jesus. Os anjos não são para serem idolatrados. Os anjos, eles possuem uma função de serem ministradores para servir, para livrar, para guardar, proteger, né? O homem, aqueles que são salvos, né? Mas eles estão debaixo da autoridade de Deus. Nós podemos até pedir ao Senhor para que o Senhor envie os seus anjos, mas nós não temos autoridade sobre eles, não é domínio sobre eles. Pedir é uma coisa, mandar é outra. Que você entenda que toda a glória, todo louvor e adoração seja sempre ao Deus de Israel. Até amanhã, Deus te abençoe.